Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Está entrando agora o Orlando, Geraldo, Camila Recomenda, Marcos Mariano, Aparecida, Leni, Josélia Costa. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa tarde a todos. Pela primeira vez estou entrando aqui neste horário, mas estou sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus para entregar um recado para você que está entrando aí, para você que está chegando aqui agora, para você que está aí do outro lado. Glória a Deus pela sua vida. Eu tenho uma resposta da parte de Deus para vocês que estão entrando aqui agora. Aleluias. Mariana Helena. Estarei orando sim, minha irmã. Fique em paz. Deus é contigo, Ele está te trazendo aqui. E eu creio que essa palavra falará com você profundamente, minha irmã. Renilda Santos, também seja bem-vinda, está entrando agora. Cristina, também seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos ao canal Palavra de Fé. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Luiz Carlos, sou o fundador deste projeto, deste canal. O Senhor confiou a mim a missão de levar a palavra dele, de abençoar vidas através da palavra do Senhor. E você está aqui como uma resposta para o meu ministério, para a minha vida. E o propósito do Senhor está se cumprindo, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu sou grato pela sua vida, por você que está por você que está entrando aqui agora, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através de nossas vidas, meus irmãos. Para aqueles que já estão presentes aqui, eu tenho um recado da parte de Deus. A mensagem será rápida. O Senhor tocou ao meu coração e o Espírito Santo ministrou uma palavra ainda nesta manhã ao meu coração, dizendo que eu falaria para pessoas que precisam ouvir este direcionamento, este recado. Abram a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 18, e a palavra está entre os versículos de número 1 ao versículo de número 8. O Senhor Jesus fala sobre justiça através de uma parábola. E eu creio que o Senhor está atraindo a sua atenção, atraindo você até aqui para ouvir este recado, ouvir a palavra que a gente tem para entregar. E o Senhor manda te dizer: estarei fazendo por esses dias justiça na sua vida. Tenho eu algo para liberar, para entregar para você que está aí assistindo esta live. E o Senhor está usando a minha vida para te dizer: meu filho, minha filha, por esses dias eu te darei uma grande vitória, eu farei justiça ao teu respeito. Aqui eu não sei, acredito que sim, Tem pessoas com causas pendentes na justiça, pessoas que foram injustiçadas de alguma forma. Aqui tem pessoas que foram injustiçadas por outras. A paz do Senhor Jesus, Marilene Borges. Aqui eu estou falando com pessoas que estão buscando em Deus uma resposta do Senhor sobre injustiças. Há pouco eu postei um recado por escrito, porque o Espírito Santo pediu que eu abençoasse a vida dos irmãos com essa direção. E nesta tarde abençoada, Ele estava usando a minha vida como resposta para você que está aí do outro lado, buscando no Senhor a justiça que você precisa. O Senhor, Ele não se agrada das injustiças que nós passamos, por situações de constrangimento que nós vivemos, principalmente quando se trata de situações em que nós somos de alguma forma lesados, prejudicados, injustiçados. Então, meus irmãos, repito novamente, a palavra de Deus para te abençoar nesta tarde está no livro de Lucas, capítulo 18, versículos do 1º até o versículo 8. Eu não sei se vocês conhecem essa parábola, mas o Senhor manda te dizer nessa tarde: meu filho, minha filha, eu farei justiça por você. E essa resposta que você tem buscado em mim, tem buscado em orações, o Senhor trará este resultado, esta grande vitória.
E entendam, meus irmãos, neste mesmo livro de Lucas, capítulo 1, verso 37, a palavra do Senhor nos ensina que para Deus nada é impossível. Talvez aos seus olhos você esteja diante de uma situação que seja improvável, que seja impossível, humanamente falando, de ser resolvida. Mas o Deus Todo-Poderoso está acompanhando a sua causa, Ele tem ouvido as suas orações, e eu venho como resposta aqui da parte de Deus nesse início de tarde para te dizer: haverá justiça da parte do Senhor na sua vida, e você glorificará o nome do Senhor através de uma grande vitória que o Senhor te concederá. Amém? O texto lá em Lucas capítulo 18, dos versículos 1 ao 8 diz assim: a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia esta viúva me molesta, e hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Perguntou o Senhor. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura não achará fé na terra? Aleluias. O Senhor manda te dizer: continue buscando. Eu estou todo arrepiado, meus irmãos. Continue orando, continue descendo na presença de Deus, porque está perto a resposta do Senhor para a sua vida que está aí do outro lado. Não é em vão que você está aqui comigo nessa tarde. Eu nunca entrei neste horário. Eu sempre entro ou de manhã ou no final da noite, às 23 horas. Mas nós estamos em retidão com o Senhor, estando sempre em obediência, em espírito de oração. E o Senhor está usando a minha vida para te dizer: haverá resposta nesse cenário que aos seus olhos é um cenário de injustiça. User 104-800-901. Eu não sei o seu nome, meu irmão, mas estarei orando sim. É Maria, né, seu nome? Estarei orando por você sim, Maria. Amém? E o Senhor manda te dizer nesta tarde abençoada: haverá justiça no seu cenário. Eu não sei se você está sendo injustiçado na sua vida financeira, se são processos judiciais, se é no seu trabalho, ou se você está sendo injustiçado por pessoas, seja no seu ambiente social ou mesmo com família. Mas o Senhor usa a minha vida nessa tarde para te dizer: eu farei justiça por você. A palavra do Senhor diz lá em Êxodo 14:14 que o Senhor pelejará por nós e nós devemos nos calar. Se você já está buscando a presença de Deus, já está orando ao Senhor, está buscando respostas para aquilo que você tem vivido, para aquilo que tem te afligido, para aquilo que vem trazendo um cenário de tristeza, de angústia no seu coração, o Senhor usa a minha vida como resposta para você. Descansa, meu filho, descansa, minha filha. Eu estou tomando esta causa nas minhas mãos e eu farei justiça por você. Eu tenho os meus aqui nessa terra para te abençoar, meu filho, para te abençoar, minha filha. E eu farei justiça no seu cenário. A palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos, no livro de Tiago, capítulo 3, verso 18, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, se você já está buscando a presença de Deus, já tem orado, já está crendo que o Senhor mudará o cenário da sua vida, descansa. Pare de ficar se preocupando com essa situação, perdendo a fome, perdendo noites de sono, andando inquieto, inquieta, porque Deus não trabalha quando nós estamos assim. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 21, que aquele que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Amém, meus irmãos? O Senhor, Ele vai te honrar sim. Descansa o teu coração. Há um tempo determinado para tudo.
Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Tudo faz parte de um processo de evolução, de crescimento. E ninguém aprende, ninguém cresce em ambiente de calmaria, meus irmãos. Muitas vezes o Senhor, Ele permite sim o vento em nossas vidas, Ele permite a prova, Ele permite os dias difíceis exatamente para nos fortalecer, para moldar a nossa fé, para que a gente continue confiando cada vez mais naquele que era, naquele que é, naquele que tem, naquele que pode, naquele que faz. O Senhor, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. E agindo Deus na sua vida, quem é que pode impedir, meu irmão? Quem é que vai impedir, minha irmã? O texto fala de um juiz que era iníquo, de um juiz que estava agindo através do seu poder na caneta com injustiça. Mas pela fé a serva do Senhor perseverou e ela creu que o Senhor poderia fazer a justiça, tocando no coração daquele juiz injusto. E a palavra diz que a justiça de Deus se cumpriu na vida daquela mulher que insistentemente o incomodava, pedindo que ele fosse justo, que ele usasse do cargo dele para fazer aquilo que lhe cabia. E ainda que você esteja vivendo um cenário de injustiça, descanse teu coração, confie. Tudo isso está servindo para que você cresça, para que você amadureça, para que a sua fé seja elevada, para que você pare de confiar em pessoas. Por esses dias o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre justiça. Justiça contra pessoas mentirosas, fofoqueiras, caluniadoras. Justiça contra aqueles que se levantam contra a sua vida tentando te derrubar, te prejudicar de alguma forma, porque não gosta de você, porque você incomoda ela de alguma forma, porque as suas vitórias, as suas conquistas incomodam. Mas o Senhor manda te dizer nessa tarde: meu filho, minha filha, descansa o teu coração e eu farei justiça por você. Aqui tem pessoas que estão clamando pela vida de pessoas próximas, parentes, cônjuge, que estão nas mãos das justiças dos homens. Pessoas que estão desprovidos da liberdade. Aqui tem pessoas clamando ao Senhor que faça justiça em um cenário em que a saúde de uma pessoa amada está combalida, aos olhos dos homens já não tem mais jeito. Mas o justo juiz, ele vê tudo, ele contempla tudo, ele sabe de todas as coisas. E o Senhor manda te dizer: eu estarei fazendo justiça na sua vida, meu filho. Farei justiça na sua vida, minha filha. Simone Rodrigues, essa palavra é todinha para você. Fique tranquila, minha irmã. Eu estou todo arrepiado. Fique tranquila. Se você confia em Deus, você está com a maioria. O Senhor não perdeu o controle da tua vida. O Senhor, Ele não chega atrasado e Ele não chega adiantado no nosso cenário. Ele chega na hora e no momento certo. E hoje Ele está usando a minha vida para dizer a você e aos nossos amados irmãos que estão aqui comigo nessa tarde, que Ele fará sim justiça. E muitas vezes Ele vai fazer essa justiça abatendo aquele que se levantou contra a sua vida, aquele que te prejudicou. A palavra diz, né? A um Ele abate para exaltar o outro. Em Romanos 2, capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Se você é uma mulher íntegra, é um homem íntegro, você é reto, você não se aparta para coisas erradas, você não desvia a sua integridade para situações que venham a comprometer a sua integridade, o seu caráter, na hora certa, no momento certo, haverá justiça. Você não sai dessa terra sem a justiça de Deus na sua vida. Passarão os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor para você nessa tarde. Simone Rodrigues, vai se cumprir tudo aquilo que o Senhor te disse que Ele faria na sua vida. Há um propósito atrás disso, minha irmã. Por trás de tudo isso, o Senhor está movendo uma situação para te dar vitória. O Senhor vai te dar vitória, Ele vai te honrar. O Senhor é Deus que quebranta o coração do homem. O Senhor é Deus que reverte causas assim, ó, da noite para o dia. A palavra do Senhor vai dizer lá em Gênesis que o Senhor fez justiça na vida de José. José foi escanteado pelos seus irmãos.
sofreu com violência, foi lançado em uma cisterna, depois ele foi vendido. E com o passar dos anos, depois de ter vivido um tempo de prova, sendo lapidado pelo Senhor, o Senhor fez justiça na vida de José. E José se tornou governador do Egito. E a justiça do Senhor foi além. O Senhor criou uma situação em que a terra havia sido assolada por uma grande seca, por um grande tempo de fome, de escassez. E o Senhor girou a roda gigante aqui, ó. Ele fez com que os irmãos de José o encontrassem lá na terra do Egito e precisassem de José para levar aquilo que eles precisavam, que era semente, que era alimentos. E a justiça do Senhor se cumpriu na vida de José. Vou além. Lá no livro de Jó, por uma permissão de Deus, Jó teve a sua saúde acometida pelo Senhor, perdeu toda a sua prosperidade em um único dia, teve a sua vida devastada por Satanás, mas a glória da última casa foi maior que a primeira. Lá em Jó 42:10 diz a palavra do Senhor que Jó foi encontrado pelo Senhor orando, intercedendo pelos seus amigos, e a glória do Senhor se manifestou através do seu filho amado, porque ele era íntegro, ele era reto. Jó era um homem que intercedia em oração pelos seus familiares, ofertava a Deus pela vida de todos da sua casa, plantava na presença do Senhor. E o que Jó plantava? Verdade, integridade, caráter, oração, semeava na presença de Deus. E se você está fazendo isso, meu irmão, se você já está fazendo isso, minha irmã, descanse o teu coração. O tempo do Senhor chegará na sua vida e você verá a fidelidade de Deus na sua história. Amém? Lá em Salmos 37, versículo de número 28, diz assim a palavra de Deus. Ó. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada, ou seja, será arrancada. Talvez você esteja passando por essa situação hoje, meu irmão, minha irmã, para que o Senhor limpe o seu cenário, te afaste de lugares, de pessoas, de convivências que não fazem parte do propósito do Senhor na sua vida. Talvez você esteja aí do outro lado, se apoiando em pessoas, tentando buscar uma solução para tantos problemas que você tem vivido até aqui. Aqui tem pessoas que estão vivendo problemas com a vida sentimental, outros na saúde, outros na vida financeira, profissional. Aqui tem pessoas que estão enfrentando batalhas espirituais constantes. E o Senhor permite que muitas vezes situações como essas aconteçam para nos fortalecer, para nos tornarmos cada vez mais dependentes do Senhor. Você não precisa se apoiar em ninguém, você não tem que depender de ninguém, você tem que depender de Deus. E quando a glória de Deus se manifestar na sua vida, muitos ficarão arrependidos de injustiças que cometeram contra você, te pedirão perdão, buscarão se retratar com você, porque o Senhor, ele não é injusto. Eu acabei de dizer aqui através da palavra, o Senhor, ele ama o juízo, ou seja, ele é o justo juiz, ele ama a justiça. Você acha mesmo que o Senhor te deixará desamparado, desamparada? Aleluias. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, lá no livro dos Gálatas, na carta dos Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Entendeu, Simone? Se você está plantando da maneira correta, se tem pessoas plantando coisas erradas contra você, quem é o homem para impedir o agir e o trabalhar dele na sua vida? Há a lei da semeadura, minha irmã. E a semeadura é viva. A lei da semeadura é viva. Aquele que planta, ele tem a opção de escolher não plantar coisas erradas. Mas se ele plantou, ele vai colher. Ele vai colher sim. Haverá justiça na sua vida. Quem é o homem para impedir aquilo que disse o Senhor que você viverá? Que toda calúnia, que toda mentira, que toda inveja,
que todo levante do inferno contra a sua vida caia por terra agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Deus é contigo, Simone. O Senhor manda te dizer: eu farei justiça na sua vida. Salmos 34, versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os seus justos e os seus ouvidos atentos ao teu clamor. Olha que resposta poderosa. Continue orando, meu irmão. Continue orando, minha irmã. Talvez você esteja aí triste, angustiado, porque o Senhor silenciou com você. Mas entenda, nos dias em que o Senhor silencia conosco, é o tempo em que Ele mais está trabalhando ao nosso favor, ao nosso respeito. É o tempo em que o Senhor está movendo papéis, movendo situações, movendo causas para nos dar a vitória, para fazer com que nós venhamos a prevalecer na presença dessas pessoas injustas. A carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz assim na palavra de Deus: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não desista, não tenha medo, não temas. Por esses dias, pregando a palavra de Deus aqui no canal, eu disse aos irmãos: a palavra de Deus nos reserva 367 vezes a palavra não temas. Até para os anos bissextos é reservado um não temas do Senhor para a nossa vida, a cada dia. O Senhor, Ele não se agrada de ver tanta injustiça acontecendo na minha e na sua vida que está aí do outro lado. E nesta tarde abençoada, eu creio que eu estou sendo resposta para a sua vida, que eu estou fortalecendo a sua fé, que a sua confiança a partir de agora aumentará naquilo que o Senhor está fazendo ao teu respeito. O Deus Todo-Poderoso usa a minha vida para te dizer: sem a minha justiça você não ficará, meu filho. Sem a minha justiça você não ficará, minha filha. Amém, meus irmãos? Está entregue a palavra de Deus. Receba essa palavra de fé nessa tarde abençoada. Creia, curta, compartilhe essa mensagem. Abençoe a vida de outras pessoas. Seja a bênção que você foi escolhido para ser. Exerça o teu chamado, a escolha que Deus determinou sobre a sua vida, e plante coisas boas. Não se canse de plantar bondade na vida das pessoas, porque no tempo do Senhor a sua colheita virá e será por coisas maiores do que você pediu, que você orou, que você tem clamado a Deus. E o Senhor te diz nessa tarde: descanse o teu coração, por esses dias eu estarei fazendo justiça na sua vida. Eu quero declarar que por esses dias haverá testemunho para você contar, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado através da tua vida. Receba essa palavra de fé nessa tarde abençoada. Creiam, curtam e compartilhem o recado, compartilhem a mensagem. Deixarei este vídeo gravado aqui no canal. Daqui a pouco eu estarei disponibilizando para que vocês tenham acesso novamente ao que está sendo liberado e que vocês possam sim ajudar a vida de outras pessoas. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor, que a graça de Deus seja contigo, que a proteção do Senhor esteja com você em todos os momentos, por onde a planta dos teus pés pisarem, que os anjos do Senhor estejam acampados ao teu redor, te livrando e protegendo de todo mal. Senhor nosso Deus, eterno Pai, eu entro na tua presença nesta tarde abençoada para te agradecer, Senhor, por esta palavra, agradecer pela presença dos meus irmãos aqui comigo nesta tarde. E eu creio, meu Pai, que o recado está entregue, que o nome do Senhor está sendo glorificado, e intercedo neste momento pela vida do meu irmão, da minha irmã, que as bênçãos do Senhor, Pai, possam alcançar a vida de cada um deles. Mas antes de receber essa bênção, Pai, que eles possam entender que o tempo do processo é necessário, que o Senhor é o Deus que capacita, é o Deus que trabalha, é o Deus que transforma, é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que liberta. E que a justiça do Senhor, a seu tempo, meu Pai, aconteça sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, que a glória do Senhor se manifeste através das petições que eles estão entregando ao Senhor aqui nesta tarde, meu Pai, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado
glorificado através da vida deles, meu Pai. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que o Senhor derramou na minha vida eu compartilho com os meus irmãos nessa tarde. Receba a sua vitória, receba a sua bênção e que o Senhor possa ser glorificado através da tua vida. Amém? Mãozinha de concha para receber a tua bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e divinas consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês, com todos nós, amada Igreja do Senhor, e todos vocês digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Um grande abraço a todos, uma boa tarde, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus conceda a vitória que você está pedindo em oração. E não desista, meu caro, não desista, minha irmã. Amém? Fiquem com Deus. Uma boa tarde a todos.